Número preocupante, veja só, segundo dados do Tesouro Nacional, sob o governo Lula, a dívida pública brasileira aumentou mais de 140 bilhões de reais em apenas um mês. Em uma apresentação feita nesta segunda-feira, o órgão revelou que os valores em abril chegaram a 6,03 trilhões de reais, um aumento de 2,38% na comparação com março. Roberto Mota, assim como a aproximação com regimes ditatoriais, também não chega a ser uma notícia que surpreenda, né, Mota? Esse inchaço da máquina pública e, consequentemente, do nosso endividamento, né? Não surpreende. Essa notícia vem logo depois da notícia, né, de algumas semanas, da aprovação do fabuloso arcabouço fiscal. Fabuloso porque é uma peça de marketing fenomenal. A esquerda é sensacional nisso. Eles criam um nome que dá uma impressão completamente oposta do que a coisa é. Na verdade, como a gente já falou aqui, o arcabouço fiscal é um piso de gastos que garante que o governo vai gastar no mínimo, que os gastos do governo vão subir no mínimo 0,6% acima da inflação, ano após ano após ano. E o que está acontecendo no Brasil, isso aí a gente tem que admitir, não é um fenômeno isolado do Brasil, é um fenômeno que acontece em todo lugar onde a esquerda chega ao poder. Agora, a gente acabou de ver nos Estados Unidos, o Congresso aprovou uma elevação do teto da dívida americana, porque eles chegaram ao limite, o governo americano chegou ao limite de endividamento e não tinha como pagar várias das suas despesas essenciais. Então, o Congresso teve que aprovar um aumento da dívida para que o governo americano pudesse se endividar mais. Esse é um dos maiores desafios para as democracias ocidentais, especialmente aquelas que foram sequestradas pelo populismo progressista, socialista, esquerdista, cuja mentalidade acredita que não há limites para o gasto do governo, que quanto mais o governo gastar, melhor. Isso é errado. Na verdade, o que acontece é exatamente o oposto. Quanto menos o governo gasta, mais dinheiro fica no nosso bolso, mais poupança se faz, mais investimento acontece, mais desenvolvimento e emprego para todo mundo. Você, Dantas, sua análise sobre esses números? Mostra que a trajetória é de explosão da dívida pública, diferente, inclusive, ou melhor, até dizendo aqui, é o contrário daquilo que o Galípolo vinha dizendo. Não, a gente, inclusive, o nosso marco fiscal vai mudar a trajetória. Não mudou nada, viu, Galípolo? E não deve mudar em breve. Por quê? Porque vocês preveem o aumento contínuo de gastos, a expansão contínua de gastos públicos. Olha, a emissão de títulos de dívida, que faz com que essa dívida seja ampliada ao longo dos anos, ela é justamente para bancar o déficit fiscal, que é aberto em função desses gastos públicos de um governo irresponsável. A tendência é essa dívida crescer mais ainda, pressionar justamente um orçamento cada vez mais comprometido, não ter dinheiro para investir. O único jeito de sair dessa sinuca de bico é fazendo o quê? Taxando o brasileiro. Então espere, você, cidadão que paga seus impostos em dia, que declarou imposto de renda esse mês passado agora, terminando hoje, né? Dia 30, está terminando aí o prazo para entregar o imposto de renda. Não se preocupe, vai ter muito mais imposto para você pagar no resto do ano e nos próximos anos do governo Lula. Diga, Beraldo. Olha, essa questão do aumento da dívida pública, isso está só começando. Esse problema será um problema crescente. Se a gente ler no detalhe o Boletim Focus, a gente vê que há uma tendência de crescimento do déficit. E com isso, o governo simplesmente vai correr atrás de dinheiro para tapar buraco. É um governo que não tem projeto de longo prazo, ele não consegue gerar um estímulo econômico, um momento econômico para que as pessoas voltem a acreditar no Brasil, tenham disposição para investir, para fazer uma movimentação de dinheiro no mercado. E com isso, o que resta ao governo é deixar a população tome imposto. Quando o governo volta a fazer ensaios com CPMF,
Isso não é por acaso. É porque, de fato, existe uma preocupação enorme que não há uma forma estabelecida, e não será o arcabouço fiscal que vai fazer isso, de que o governo consiga tapar o buraco e ter fôlego para chegar ao seu final com alguma mínima saúde financeira. O Brasil está vivendo e continuará a viver refém dessa dinâmica da incompetência que assola a estrutura do governo Lula. 37 ministérios que a gente não sabe o que fazem, porque sequer há dinheiro, que se eles tivessem projeto poderiam executar alguma coisa, mas não tem dinheiro para executar absolutamente nada. O governo lida com as suas urgências do dia a dia e fica contando história, fica inventando factoide, fica tentando desviar a atenção da imprensa, mas sobretudo da população, daquilo que é o mais importante. Nós estamos completamente presos nessa dinâmica e não teremos condição de sair dela com as políticas que estão colocadas aí. Haverá de vir alguém para nos salvar? Infelizmente não. O Lula não deixa ninguém fazer nada. Ele que manda, ele que comanda. Disse ao Alckmin que no ano que vem, o ministro da Indústria e Comércio é que vai, só ano que vem que ele vai pegar o Brasil debaixo do braço e vai vender, olha, como se um vice-presidente da República e um ministro com um mínimo de autoridade, competência e que sabe o que está fazendo, precisasse do presidente da República se meter na sua rotina de viagem. Alckmin já está atrasado, ficará ainda mais atrasado e a gente vai ficar aqui esperando para ver qual será o novo imposto que vai assolar o nosso bolso. Para fecharmos, Olha, é uma situação muito perigosa. A dívida pública já é maior do que o orçamento geral da União. O orçamento é tudo que se arrecada e que se gasta, né? Que fica na faixa de 5 trilhões de reais. A maior parte é despesa fixa, 4 trilhões de reais. E a dívida ocupa ali 3 trilhões de reais do serviço da dívida. E a dívida cresce no governo PT. Sabe por quê? Porque gasta. Continua gastando. Veja bem, essa dívida em 6 trilhões de reais se aproxima do PIB. O PIB brasileiro é de 9,9, 10 trilhões de reais. Olha que perigo. A dívida pública brasileira está se aproximando do PIB. Já passou o orçamento, ou seja, todo o orçamento anual do Brasil, toda a arrecadação anual do Brasil não paga a dívida. Olha que perigo, olha que perigo. E o Lula bate no peito e diz que acabou com a dívida internacional, né, que é aquela história do FMI e tal, e criou esse rombo. Desde lá atrás, esse rombo vem aumentando, engolindo o orçamento brasileiro. Pagar o chamado serviço da dívida é caríssimo, é 3 trilhões de reais para pagar o serviço da dívida. É muito dinheiro e é por isso que não sobra dinheiro para outras atividades mais urgentes para o Brasil. É preciso urgentemente que o Brasil entenda deste perigo e que possa fazer um projeto a longo prazo de reduzir bem, não dá para zerar, reduzir bem esse serviço da dívida. E cresce muito mais porque as pessoas entendem que vão investir, que o Brasil num determinado momento vai quebrar, vai ficar com a dívida impagável. E é por isso que os juros crescem no Brasil. É esta falta de credibilidade no futuro do país. Isto é um dado grave.